E aí pessoal, aqui é Gaia. Vamos aqui hoje falar um pouco sobre uma análise de Kimetsu no Yaiba, também chamado mais de Demon Slayer, porque é um anime que tem ganhado um pouco de renome nos últimos tempos, e eu assisti, pelo menos assisti até onde os episódios aconteceram, mais ou menos episódio 20, episódio 22, e eu gostaria de dar uma análise geral da série, o que eu acho. Vai ter spoiler dos primeiros 3 episódios, dos primeiros episódios, tanto com relação ao personagem principal, quanto com relação aos personagens que vocês podem ver aqui nesse pôster. Esse aqui? Cadê? Vocês podem ver nesse pôster, então vai ter spoiler sobre especialmente o loiro, o com cara de porco do mato, de javali, da menina e do garoto da espada. Então, quem assistir isso vai saber que vai ter spoilerzinhos, nada muito sério, eu não vou contar grandes coisas da série, mas eu vou analisar e é importante para que eu faça isso, descobrir e descrever os personagens. Então, Kimetsu no Yaiba é um anime a partir de um mangá, mas eu nem vou comentar muito sobre o mangá, porque o mangá é famoso por ser muito mal desenhado. Lembrando ao estilo de quem viu One Punch Man, lembra muito os mangás originais do One Punch Man, que era extremamente mal desenhado. Só que não é tão mal desenhado quanto o One Punch Man, apesar de ainda assim ser mal desenhado. Mas a grande questão, Kimetsu no Yaiba é um anime que lembra muito Inuyasha, se Inuyasha fosse focado mais em shonen, mais em batalha, mais nessas questões. Porque semelhante a Inuyasha, que você tem toda uma questão em que os personagens principais vão caçando e matando yokais em busca da Pedra da Alma, no caso de Kimetsu no Yaiba, você tem personagens que vão... o foco da série é na caçada de yokais, no caso na caçada de demônios, propriamente onis, como é colocado na série, e é basicamente isso. De forma geral, é um tipo de série que entra no critério de monstro da semana. Para quem não conhece, o Monstro da Semana é um tipo clássico de fazer série, de fazer temporadas, de fazer mangá, anime, que você coloca os personagens principais enfrentando a cada semana um novo oponente. Normalmente essa é a ideia geral de Monstro da Semana. Muitos animes, muitos desenhos, muitas séries focam nesse estilo. Exemplo como Buffy, a caçadora de vampiros, Cavaleiros do Zodíaco, com cada um dos tipos de cavaleiros. Dragon Ball não entra muito nisso, porque era um oponente normalmente por temporada, mas o estilo é mais ou menos o mesmo. A maioria dos animes shonens, eles entram nesse aspecto do monstro da semana. Um oponente novo a cada semana para os personagens principais enfrentarem, para os protagonistas enfrentarem. Então, do ponto de vista geral do que propõe o anime, ele é um anime muito comum. É uma coisa curiosa, porque as pessoas estão comentando muito seriamente, muito em favor de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer, como se fosse um novo, quase como um novo Naruto. Mas, de forma geral, Kimetsu no Yaiba, já colocando um pouco da minha crítica e da minha análise, é um anime que não apresenta nada de novo, exceto num detalhe que é no tipo de animação de combate, que eu vou comentar um pouco mais à frente, mas de forma geral, Kimetsu no Yaiba foca na história do garotinho, e eu não lembro mais o nome de ninguém. Eu tenho um problema de lembrar de nomes de personagens de anime que são todos muito parecidos, mesmo assistindo o anime já há muitos anos, há mais de 2 décadas eu assisto anime, então eu mesmo tendo visto muito anime, eu tenho dificuldade de lembrar de nomes de protagonistas que são muito comuns. No caso, o protagonista, que é o cara de kimono verde, e a espada de lâmina preta, e cabelo vermelho, e a marca na testa, ele é um protagonista shonen clássico, normal, com alguns detalhes, com alguns critérios que ele é um pouco mais... tem mais compaixão, tem mais... ele sente mais pena dos oponentes, ele sente compaixão, ele tem um coração normalmente maior, ele lembra muito Deku de Boku no Hero. De Boku no Hero Academia. Lembra muito esse cara. Então, de forma geral, a história segue esse cara porque ele teve a família morta por um demônio, que era bastante esperável. História comum de
de herói shonen, a família é morta por oponentes que aí fazem com que o personagem principal tenha que treinar para ficar forte, blá 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 blá. No caso, o que é um pouco interessante, um dos caráteres mais interessantes dessa série, é que nós temos que o personagem principal, esse daqui, ele tem essa irmã, que é essa garotinha, e a família inteira foi morta, a irmã também ela foi ferida, mas ao invés dela ser morta, ela foi convertida em demônio. E aí a história segue principalmente esses dois. No caso, ele treina para se tornar um caçador de demônios, um Demon Slayer, e a garota começa a segui-lo em sua jornada caçando demônios. Esta é a premissa da série comum de monstro da semana, comum, simples. Alguns detalhes. Os demônios, os Onis dessa série, eles são basicamente vampiros. Eles precisam devorar humanos. No caso, não só sangue, mas devorar humanos para sobreviver. E, salvo algumas exceções, mas não vou entrar em detalhes, senão é spoiler. Mas eles precisam devorar humanos. E se eles pegam sol, eles morrem imediatamente. São como vampiros. Tocou um pouquinho de sol, o bicho desaparece. Então, essencialmente, nós temos... Como dizer? Nós temos esses Onis, que são vampiros, ou vampirescos, e a história foca essencialmente na caçada desses bichos. Ponto. Tem mais detalhes, tem mais coisas, mas eu não vou discutir estes detalhes porque eles não são relevantes para a análise geral da série, que é o que eu quero fazer aqui. Eu posso fazer análise específica da série em outros vídeos. Mas nesse aqui vamos ficar só nisso. E aí nós temos aqui essa questão. As pessoas falam que Kimetsu no Yaiba é pesado, é severo, não tem medo de demonstrar brutalidade. Primeiro, esse tipo de comentário, uma série por ser brutal não quer dizer que ela é boa. Não é a brutalidade ou a escrotidão de uma série que torna ela boa. É só se as temáticas relacionadas a ela tornam com que ela seja boa ou não. No caso de Kimetsu no Yaiba, é um anime muito comum, a premissa é comum, a ideia é comum, as coisas são comuns, mas a série é feita de um jeito muito bom. Para aquilo que ela propõe, para aquilo que ela deseja, para aquilo que ela almeja, ela anseia, ela faz isso muito bem. Nós temos uma construção de mundo muito interessante. Nós temos, salvo alguns detalhes que eu não vou comentar aqui, senão vai ser spoiler. Nós temos uma construção de personagem muito boa, pelo menos do personagem principal. Os secundários eu vou comentar daqui a pouco, porque eu acho problematíssimo. E aí nós temos uma construção de mundo interessante, que é o Japão no começo de sua industrialização, depois da restauração Meiji. Nós temos todo o processo de modernização de Tóquio. Nós vemos várias coisas que são muito interessantes. E também há uma questão da tradição japonesa que é retratada nesse anime de forma muito bonita. Nós temos danças, nós temos comida, nós temos a própria maneira como é retratado o povo, tanto do campo quanto da cidade. Então nós temos, de forma geral, um mundo muito bonito, muito bem feito. Os Onis, os demônios, eles bebem muito fortemente da tradição japonesa, então são bem interessantes, trabalham muito com body horror, com horror físico, então é bem legal. Do ponto de vista de aplicação da proposta da série, este é um anime bom. Em outras palavras, é um anime que tem uma premissa. A premissa é fazer um anime com foco num Japão que contrasta a tradição e a modernidade, mas que tem um enfoque na caçada de demônios, os Onis clássicos da cultura japonesa. Nesse aspecto, é um anime bom, porque o cenário faz sentido. O personagem principal e sua irmã fazem sentido, ele tem uma motivação, ele tem um objetivo, tudo faz bastante sentido. E por fim, um caráter essencial nesse anime, que o destaca, são as animações de batalha e a batalha. As batalhas são interessantes. Nós temos oponentes que são complexos de se enfrentar. Eles têm estratégias únicas. Cada oponente é único devido a habilidades especiais dos demônios. E por fim, a animação é lindíssima quando nós vemos a demonstração das técnicas de espada, que elas ganham uma característica tradicional japonesa, se não me engano, daqueles quadros deles, daqueles quadros clássicos, que tem uma pintura quase que crua saindo do quadro de alto relevo. Então,
A batalha, o combate em Demon Slayer é muito interessante por esse aspecto. Então, de forma geral, é um bom anime shonen com uma animação muito bonita, o que o faz destacar de muitos outros animes. A grande maioria dos animes shonen que são produzidos, inclusive coisas como Black Clover, nós temos uma animação de combate interessante, nós temos batalhas interessantes, nós temos uma construção e desenvolvimento de poderes interessantes, e portanto se torna este anime um anime bom para muito bom. O grande problema dele é que ele é muito... não tem uma temática muito nova, não tem basicamente, se você viu Inuyasha, se você viu o Dororo, e se você viu outros animes clássicos que pegam no período, se você viu Koga-Ninpochou, Koga-Ninpochou não, se você viu, qual é o nome daquele anime antigo? Basilisk. Se você viu Basilisk, se você viu Ninja Scroll, você vai basicamente conhecer Demon Slayer. É a mesma coisa. Do ponto de vista dos comentários sobre é muito violento e não sei o que, gente, Demon Slayer é uma versão light, leve, de Goblin Slayer. Goblin Slayer é mais pesado, Goblin Slayer é até mais interessante os combates. Pra mim, de forma geral, Goblin Slayer é um Demon Slayer melhor. Os combates são mais interessantes, os personagens são mais interessantes, o mundo pra mim de Goblin Slayer é mais fantasioso e interessante, tem menos plot holes, mas enfim. Demon Slayer continua sendo um bom anime. Eu diria que é um misto entre Boku no Hero com Goblin Slayer. Você pega mais ou menos a ideia de treinar e ficar forte de Boku no Hero, com alguns personagens que são bastante parecidos com Boku no Hero, e aí você coloca num cenário medieval meio grotesco, meio pesado, como um Goblin Slayer, e você tem Demon Slayer. É isso. E aí você junta as questões já de outros animes, como Inuyasha, Basilisk, etc. Ok, o que é ruim nesse anime? E que me fez, assim, quase não suportar alguns episódios. O anime é muito bom, o anime é realmente muito bom, beirando ótimo, nos primeiros episódios. Quando entram os personagens secundários, esse anime cai de qualidade que é, assim, inacreditável. Esse carinha loiro é um dos personagens mais insuportáveis que eu já vi na história do anime, de todos os animes que eu já vi. Eu não consigo suportar esse maluco. Esse maluco, ele é absolutamente odioso. Pra quem não viu, esse cara daqui, ele encarna o covarde. Mas não só ele é o covarde, como ele é o covarde chato. E isso aí são spoilers dos capítulos futuros, que eu não vou falar. Mas de forma geral, a premissa desse personagem é que ele é extremamente covarde e extremamente chato. Ele tem algumas características interessantes que eu não vou abordar neste vídeo porque eu não quero dar spoiler. Mas esse cara é absolutamente insuportável. E o outro cara, o porco, o com máscara de porco, é igualmente insuportável. E qual é o problema? Esses dois, o porco, ele é extremamente arrogante, extremamente competitivo, ao ponto do absurdo, do completo absurdo. E o loiro, ele é absolutamente insuportável. Insuportável no ponto de vista de ser um covarde, chato, a voz dele é irritante, as piadas dele são absurdamente chatas, e tudo mais, em resumo, eles são dois personagens insuportáveis. E qual é o problema? Pra mim, e que maculam bastante essa série, é que esses malucos, eles estão num universo extremamente sério. Demon Slayer se coloca como um anime sério, um anime que se passa num Japão que tenta ser realista. É o Japão no período de industrialização, que foi um período muito sério para o Japão, que mudou a característica como ele se percebe dentro do mundo, dentro da Terra e dos outros países do mundo. Então, é um período que começou a promover eventualmente um imperialismo que geraria a versão nazi-fascista japonesa, que iria promover lá na Segunda Guerra uma aliança com o nazismo. Então é um Japão muito sério. E o mundo de Demon Slayer é um mundo sério, de pessoas morrendo toda hora. Você tem assassinatos grotescos, estupro, morte, dilaceração. E aí entre esses dois malucos que são chatíssimos. E pior, eles são de um tipo de personalidade que não seria possível no Japão, quase o Japão feudal. Um Japão de classes. Não seria possível. Essa galera não seria permitida. O homem lá, com máscara de porco,
é um pouco mais permissivo, porque é demonstrado que ele viveu a vida inteira no mato, então faz sentido ele ser meio que arisco, só que ele é um nível de arisco absurdo. Se faria sentido que ele realmente fosse arisco, bicho do mato, mas não tanto. Ele meio que espelha um pouco Musashi. Musashi meio que teve uma história parecida. Musashi foi lá e viveu no mato. Ok. E o cara loiro não faz sentido. O cara loiro não faz sentido. Não tem como o cara loiro existir num mundo realista como Demon Slayer. O porco do mato faz sentido que ele morou no mato, mas o loiro, sentido zero. Então, este anime só não é muito bom, ótimo, porque tem esses dois personagens insuportáveis ao lado deles, que assim que eles aparecem, o anime é meio que estragado. Tem mais que eu posso falar, mas isso é spoiler. Então, eu só tô lembrando, tô comentando até o episódio 20, e mesmo assim eu não tô comentando muito depois do episódio 12, que aí tem spoiler aí que eu não vou falar. Eu vou deixar isso para outros vídeos. De forma geral, Demon Slayer é um bom anime, um cenário bonito, apesar de clichê, batalhas fantásticas, é um estilo monstro da semana curioso e bom, porque cada monstro é único, então ele vai seguindo com ideias boas. O que estraga ele, que faz com que ele só seja bom e não muito bom ou ótimo, é esses personagens secundários que aparecem e atrapalham tudo. Enfim, aqui foi Gagaia. Depois eu faço mais vídeos sobre Demon Slayer e outras críticas e análises. Até a próxima, pessoal. Falou!